Ei, pessoal, estamos aqui num tempo muito especial na Rádio Mix. Você não pode ficar de fora, venha participar conosco, aprendendo um pouco sobre obediência ao chamado de Deus e também os seus desafios. Mas antes disso, vamos orar, colocando esse tempo diante do Senhor. Desde já quero agradecer a Dilton Góes por essa oportunidade especial de estarmos aqui para compartilharmos um pouco com vocês sobre esse tema especial. Senhor, queremos te render graça pela tua bondade, pelo teu cuidado. Dizemos ao Senhor que reconhecemos que sem ti não somos nada e que sem ti nada podemos fazer. Vem direcionando esse tempo, Senhor. Nos alcança o coração dos teus filhos de uma maneira poderosa. Nos faz perceber quem tu és e da forma como o Senhor quer realmente impactar os nossos corações neste dia, para a glória do teu santo nome. Amém. Quero agradecer também desde já ao pastor Edmilson Santana, pastor Roque Braga, Gesso Soares, Andréia Reis, também Mariné e tantas outras pessoas, como o irmão Alencar também, tantas outras pessoas que estão junto comigo nesse tempo. Você que tem intercedido, você que tem me ajudado, colaborado comigo, tenho que render graça a Deus pela vida de vocês. Acredite, a obra tem sido feita porque existem pessoas que se colocou à disposição. Existem pessoas que têm segurado as cordas para que a obra do Senhor prossiga. Mas também eu tenho aprendido uma coisa, povo de Deus. Se você disser assim, não vou ajudar, o Senhor vai levantar recursos de onde nós nem imaginamos para que a obra dele prossiga, porque o Senhor ele tem responsabilidade com a obra dele. Ele tem compromisso com a obra dele, ele tem compromisso com o missionário. Eu posso dizer a vocês porque eu tenho experimentado isso dia após dia nesse tempo lá em Cabo Verde. Deixa eu me apresentar, talvez alguém não me conheça. Me chamo Patrícia, estou em Cabo Verde, oeste da África, há 14 anos. Se assim o Senhor permitir, esse ano eu vou fazer 15 anos naquela nação a qual o Senhor me chamou. Eu lembro já começando a compartilhar com você, se você também quiser ligar, quiser participar desse tempo, fazendo perguntas, essa é a oportunidade. Então eu lembro que em 1999, Deus ele falou dessa forma comigo. Vou te levar a países de línguas diferentes. E essa música que você está ouvindo, eu lembro que fui muito confrontada com Deus acerca dessa música. Porque eu sempre gostei de cantar muito ela. Eu quero amar e mais, Senhor, estar ao seu lado. Oferecer a minha vida. Eu dizia, Deus, eu quero minha vida oferecer como sacrifício vivo. E quando eu fui desafiada, em 1999, para abrir mão do meu trabalho e de umas outras atividades que eu estava fazendo para me preparar para missões, eu disse, Senhor, eu não vou não. E minha família, como é que vai ser essa história? E eu lembro que Deus falou assim para mim, você não vai poder cantar mais essa música. E eu fiquei impactada com essa palavra do Senhor. Porque muitas das vezes é muito fácil nós abrirmos a nossa boca e louvarmos ao Senhor. Mas nós precisamos pararmos e avaliarmos o que nós estamos louvando, o que nós estamos falando ao Senhor. Por que nós precisamos fazer isso? Avaliarmos nesse sentido. Opa! Então, por que nós precisamos parar para avaliar essa situação? Porque muitas vezes nós falamos na emoção. E quando nós somos confrontados por Deus para fazer o que nós estamos falando, nós queremos recuar. Queremos voltar atrás. E Deus falando comigo exatamente sobre isso. Patrícia, como tu está cantando essa música e quando eu te chamo, você diz não para mim. E eu entendi o que Deus estava me falando. E eu decidi, eu digo, Senhor, eis-me aqui. E aí eu lembro que quando eu fui fazer esse curso em Brasília, foi pela primeira vez, gente, que eu saí da minha casa, perto de minha mãe. E foi muito lindo como Deus fez, porque Deus recebeu minha mãe primeiro, né? Nós temos que dizer assim, fulano aceitou Jesus, porque na verdade eu entendo que o Senhor que nos aceita. Nós somos bem-aventurados porque Ele nos aceita. E quando minha mãe foi aceita pelo Senhor, e quando eu compartilhei com ela que Deus estava me desafiando a me preparar para ir para o campo missionário, ela me disse, minha filha, eu sabia que você ia, porque Deus falou comigo. Então Deus vai preparando o caminho, Deus foi preparando o caminho, Deus foi preparando o caminho, já trabalhando no coração de minha mãe. E eu lembro que eu passei em Brasília 5 meses me preparando para poder, depois, voltei de novo para Salvador, fiquei mais 5 anos trabalhando em Salvador e não comecei o meu chamado em Cabo Verde. Deixa eu te falar uma coisa, para você, você que pensa que o chamado nosso começa fora de uma nação, que às vezes eu vejo muitas pessoas dizendo, missionários são aqueles transcultural.
missionária, todo aquele que atende ao ID do Senhor, seja transcultural, seja nacional. Nós só precisamos entender, aquele que diz para o Senhor, sim, Senhor, eu estou aqui, disposto a cumprir o seu chamado. E eu lembro que já aqui no Brasil, nós desenvolvimos um trabalho em casa, com a família, um trabalho nas regiões aqui em Paripe, que eu sou de Paripe, em Cotos também, em tantos outros lugares. Aqui em Salvador nós fazíamos projetos. E quando chegou 1999, Deus falou, 2006, pela primeira vez, eu saí daqui do Brasil, fui trabalhar em Cabo Verde, Senegal e Gâmbia, como o Senhor tinha dito. Vou te levar a países de língua diferente. Deixa eu dar uma paradinha para te falar uma coisa interessante. Deus te fez uma promessa, Deus te falou alguma coisa. Ei, Deus por acaso é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele prometeria e não faria. Se ele te prometeu, acredite, ele vai fazer. Pense você, em 1999 ele disse, te levarei para países de línguas diferentes. Quando chega 2006, trabalhei em Cabo Verde, Senegal e Gâmbia, retornei para o Brasil e mais uma vez o Senhor me desafia. Mas dessa vez ele disse, Patrícia, tu vai, Brasil, só férias. Brasil, só férias, Patrícia. E eu fui. Hoje desenvolvemos um trabalho ali em Cabo Verde, temos um projeto com crianças, um projeto com famílias carenciadas, onde além de ajudar famílias com cesta básica, nosso objetivo também é dar curso profissionalizante para essas famílias, para que futuramente ela não dependa mais dessa cesta básica. Olha que coisa boa. E deixa eu contar uma bênção para vocês do que Deus fez nesse tempo. Eu aqui estou no Brasil, gente, de férias, mas já estou voltando já para Cabo Verde também. Vim para cuidar da saúde e cuidar da minha mãe também. E quando chegou em setembro, a menina que eu deixei responsável para trabalhar com a questão das famílias, ela muito triste, disse, Pati, não consegui levantar nada para a família. E eu disse para ela, minha filha, Deus é o dono da obra, ele há de trabalhar. E foi lindo, lindo, muito lindo o que Deus fez. E eu lembro que nós estávamos de um programa chamado Café com Jesus, que é um programa também online, que nós fazemos já há 3 anos, que veio acontecendo no período da epidemia, com a direção de Deus também. E eu recebi uma ligação de uma loja lá de Cabo Verde, e uma senhora me disse, senhora Patrícia, nós estamos aqui com alguma cesta básica para a senhora aceita? Eu digo, minha filha, é claro que eu aceito. Foram 90 cestas básicas. Nós percebemos que o dono da obra, ele não abandona a obra, ele continua cuidando da obra. Então, nós só precisamos nos disponibilizar para que a obra do Senhor continue acontecendo. Então, são algumas experiências que nós vamos passando no campo. E eu lembro, gente, que a palavra que Deus me deu está no livro de Gênesis 12, é bem conhecido como o Senhor chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor convida ele para sair da zona de conforto. O Senhor me convida, o Senhor te convida a sair da zona de conforto. Qual é a zona de conforto hoje que está sendo para você? É o que tem te prendido, tem te impedido de realizar ou de fazer o que Deus tem te confiado para você fazer. E quando Deus ele trouxe essa palavra para mim, ele disse, eu vou abençoar aqueles os que te abençoar. E eu vou amaldiçoar o que te amaldiçoar. Você vai ser bendita na terra. E, gente, eu acredito o quanto o Senhor tem me abençoado. O quanto o Senhor tem abençoado o trabalho das minhas mãos. Porque Ele trouxe a direção para que essas coisas acontecessem. O que é que Deus tem te dito? Deus tem te chamado para onde? É na sua casa? É no seu trabalho? É na sua escola? Então é lá que o Senhor tem te chamado para você ir anunciar o Evangelho? Então pregue o Evangelho por onde você passar. O ide diz, ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Então por onde você for, por onde você passar, pregue o Evangelho, fale de Jesus. Nós precisamos cuidar para nós não nos embaraçarmos com as coisas dessa vida. Porque é prazeroso o que o mundo nos oferece, mas nós precisamos cuidar com o que ele nos oferece. Porque o final dele gera morte. Mas o Senhor quer gerar vida para nós. E deixa eu compartilhar com vocês mais algumas coisinhas sobre a questão da obediência ao Senhor. Quando a Bíblia diz que a obediência ela gera a bênção, e a desobediência ela gera maldição. O Brasil, o mundo sofreu muito com a questão do Covid-19.
Quantas pessoas faleceram, quantas pessoas nós perdemos, pessoas amadas nossas. Eu perdi pessoas da minha família com essa situação. E eu lembro que em Cabo Verde a ordem foi que as coisas tinha que fechar as coisas. Então as igrejas, a gente já não tinha atividade nas igrejas por causa da questão do Covid. Então tinha algumas restrições nos lugares que nós precisávamos ir. E eu lembro que alguns missionários eles tinham voltado para o Brasil, que vieram de férias, só que a fronteira fechou. E como a fronteira fechou, ninguém entrava e nem ninguém saía. Mas nós tivemos a oportunidade, a Embaixada do Brasil liberou 2 voos de graça. E alguns missionários compartilhavam, era necessário para você voltar, porque realmente era complicado. Eu estava lá só, questão de saúde, como é que ia ser isso? Eu lembro que um dos meus pastores, ele disse, Patrícia, você precisa voltar. Deixa eu trazer uma coisa que serve para mim e para você nessa tarde, ou já chegando para a noite. Deus disse para mim, você fica. E a sua liderança diz para você, você volta. Eu quero que você reflita agora, o que você faria? É uma pergunta que eu gostaria que você respondesse para você mesmo. Você obedeceria o que Deus trouxe para o seu coração? Deus disse assim, Patrícia, você permanece, você não sai. Eu preciso de você aqui, você permanece. E a sua liderança diz para você, uma das suas lideranças diz para você, você precisa voltar. Mas não foi precisa voltar porque fosse por covardia, não, foi por cuidado, foi por zelo. A Bíblia diz que o pastor, ele cuida, ele zela pela ovelha, ele foi por cuidado, foi por zelo mesmo. E aí, o que você faria? Eu quero deixar você pensar nesse sentido e porque muitas vezes nós utilizamos algumas palavras bonitas da Bíblia. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Não é muitas vezes assim que nós fazemos? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Deus pode criar paradigmas, quebrar paradigmas. Mas Deus não quebra princípios. E eu só fiz dizer para o Senhor, Senhor, eu aprendi a importância, pastores, do discipulado. A importância de não só ganharmos almas para o Senhor, mas a importância de ganharmos as almas e discipular as almas. Eu fui discipulado. E eu lembro que eu aprendi na escola dominical. Eu também aprendi na classe dos novos decididos que nós precisávamos honrar e respeitar a nossa liderança. E a palavra do Senhor nos adverte acerca disso. Seja a nossa autoridade boa ou ruim, elas foram o quê? Instituída por Deus. E ai daqueles que se levantam contra uma liderança. E eu disse, Deus, o Senhor disse que eu tenho que ficar, minha liderança disse que eu preciso ir. E agora? Deus é um Deus de estratégia. E na época Deus mandou que eu ligasse para o líder de missões. E eu liguei para ele. E ele disse, Patrícia, você precisa voltar. E eu disse, eu entendo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Foi a pergunta que Deus mandou eu fazer para ele. Ô pastor, no Brasil tem Covid? Ele disse, tem, minha filha. Cabo Verde tem Covid? Ele fez, tem. E se eu tiver de morrer de Covid, eu morro. Em Cabo Verde, ele fez, morre. Se eu tiver de morrer no Brasil, eu morro. Ele disse, morre. Eu disse, espere, me deixa morrer no centro da vontade de Deus. Ele disse, então pode ficar. Porque o melhor lugar de onde você está, meus irmãos, é no centro da vontade de Deus. Mas não quer dizer que esse centro da vontade de Deus vai ser o melhor que eu e você gostaríamos de viver. Nós só precisamos entender que o centro da vontade dele vai nos fazer viver o sobrenatural. E aí, semana seguinte, o que é que acontece? Patrícia pega o quê? Covid. Mas se ouviu uma história no Brasil e se ouviu uma história em Cabo Verde também, algumas com certeza ouviu sobre isso, que crente que pega Covid não é crente, porque o sangue do Cordeiro, olha como é fácil nós pegarmos a palavra de Deus e criarmos de uma maneira totalmente diferente, porque o sangue do Cordeiro é verdade, vai estar sobre a porta e aquelas pessoas que é de Deus não será atingida. A palavra do Senhor diz que a chuva vai cair para o justo e para o injusto. Porque Deus, ele é justo. E eu disse, Deus, baseado nessa palavra que eu ouvi, que as pessoas diziam, entrei em crise. E quantas pessoas talvez entraram em crise por causa dessa palavra? E eu disse, Senhor, e agora?
O povo está dizendo que é crente não pega Covid. Eu peguei, Senhor. Eu estou desviada. Como é que tá? Que situação é essa? E Deus falou, sabe o que para mim, queridos? Ô, Patrícia, eu tive com Daniel. Eu disse, Senhor, o Senhor teve com Daniel. E eu impedi dele ser lançado na cova dos leões. Eu disse, não, Senhor, o Senhor não impediu. Eu também estou com você. Foi dias difíceis. O dia que eu respirava e dizia, faltava o ar, e eu dizia, Senhor, o ar o Senhor deu, o Senhor tira. E sabe qual era o nosso remédio em Cabo Verde? Chá de camomila para tosse, paracetamol e vitamina C. Esse foi o nosso remédio. E Deus, ele agiu em graça sobre a minha vida. E eu sempre digo, pessoal, eu não estou viva porque eu sou a melhor de todas. Eu estou viva porque Deus, ele tem um propósito da vida de cada um de nós. Todos nós temos uma missão a cumprir aqui na terra. E aqueles que foram, eu acredito que o tempo deles, eles cumpriram uma missão e o Senhor o tomou para ele. Então lembre-se disso, nós temos uma missão aqui na terra. Jesus veio para salvar e resgatar todo aquele que se havia perdido. Ele cumpriu a missão dele. Ei, você tem cumprido a sua missão? Saulo, aquele que era perseguidor, de repente agora é perseguido. Mas eu acho interessante lá em Atos 9, quando o Senhor fala com Ananias, que manda que Ananias vá ao encontro daquele homem. Ananias tem medo, porque Ananias sabia quem ele era. Mas o Senhor disse, eu escolhi aquele homem para sofrer por amor ao meu nome. Deus deu uma missão àquele homem. O Senhor me deu a missão, o Senhor te deu uma missão. E você está disposto a cumprir essa missão que Ele te deu? E Ele me disse, sabe o que também? Ô, Patrícia, que no tempo oportuno de eu vir para o Brasil, Ele me daria passagem. E agora eu quero também render graças a Deus pela família de Rita. Pense o que foi Deus me abençoar, queridos, quando eu saí de Cabo Verde para vir para o Brasil de férias. Uma família me recebeu em Portugal. Dilton, você não imagina que coisa boa, Dilton. Tudo 0800, gente. E ainda com direito, a menina olhou para mim e fez, ô Patrícia, tu já comeu caviar? Eu digo, minha filha, só ouvi falar, minha filha, só ouvi falar. Caviar só de gato. Só ouvi falar. E ela disse, hoje você vai comer. Então, quando nós obedecemos a ordem do Senhor, o Senhor nos faz passar por lugares que nós nem imaginamos. O Senhor nos faz viver coisas que nós nem imaginamos viver. Nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Mas dias difíceis vem sim, vai vir. E como teve dias difíceis, eu lembro que teve uma vez lá em Cabo Verde, a alimentação já estava acabando. E eu falei para uma senhora assim, olha minha filha, bota o joelho na brita, porque a comida já está acabando. Ela me olhou com cara de assustada, joelho na brita. Eu digo, vai orar. E na mesma semana, veio o esposo de uma amiga minha, que não era servo de Deus. Hoje, graças a Deus, ele se rendeu aos pés de Jesus. Mas na época ele não era. Ele levou as compras, gente. Pense que coisa boa. Com leite, água, carne, feijão, tudo de primeira que o Senhor mandou para nós. Eu dizia para aquele homem, muito obrigado. Sabe o que ele me disse? Não me agradeça não, agradeça a Deus, porque Ele ouve a sua oração. Ei, você que tem clamado, você que tem orado, ei, o Senhor, Ele ouve as suas orações. Só que nós precisamos entender, existe um tempo oportuno para todas as coisas. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E falando sobre esse tempo, do que Deus faz, aí lembro também, o ano passado, mais ou menos em outubro, eu disse, Senhor, eu preciso enviar o dinheiro para Cabo Verde. Eu tenho que pagar a água, eu estou aqui, mas lá eu tenho que pagar a água, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a casa, Senhor. E sabe onde foi que eu me encontrei? No livro de Lucas, capítulo 3, quando fala sobre o batismo de Jesus. E quando ele orou, o texto diz, e quando ele orou, o céu se abriu. E naquela hora Deus ministrou meu coração. Quando nós oramos, os céus se abrem. E eu disse assim para Deus, Senhor, eu preciso enviar dinheiro, eu não tenho dinheiro para enviar para Cabo Verde. Foi em um dia. No outro dia, eu até abusei, digo, se eu soubesse, Deus, que eu estava com essa moral toda, eu tinha feito todos os meus pedidos. No outro dia, um irmão me liga e diz, Patrícia, você está em casa? Eu disse, estou. Ele passou em minha casa, você quer entrar? Ele fez, eu não quero entrar não. Eu só vim aqui entregar isso aqui que Deus mandou. Deixa eu te contar. O dinheiro da água, da luz, da casa.
O meu Deus e o seu Deus é o Deus que ainda hoje provê. Ainda hoje Ele provê. Ainda hoje. Não é o Deus de ontem, é o Deus do hoje. Não é o Deus só dos homens do passado, é o Deus dos homens, das mulheres do presente. É um Deus que não faz acepção de pessoas, que usa homem, mulher, criança, para que a obra dele venha a ser feita, para que vidas venham a ser alcançadas. E às vezes nós temos nos perdido nessa caminhada. Começamos a brigar com coisas tão pequenas. E aí me faz lembrar também, quando os discípulos eles vêm todos felizes, mestre, mestre, expulsamos demônio, mestre, curamos, mestre. E o Senhor diz assim, não vos alegrei porque vocês fizeram isso tudo, mas se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E que nós possamos nos alegrar. E ter essa convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida. E que a qualquer momento o Senhor vai voltar. E que nós precisamos estarmos preparados para a volta dele. E o diabo tem enganado muito, você sabia? Eu lembro que eu ouvi uma senhora dizendo assim, há muitos anos eu vejo falar que Jesus ia voltar e até hoje ele não voltou. Olha a mentira que o diabo está lançando na mente de muita gente. Mas ele vai voltar, é fato. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí da volta dele. Para algumas pessoas ele já voltou. Eu nunca esqueço, 2009, quando eu estava indo para Cabo Verde pela segunda vez. Um amigo meu chamado Névito, um pastor bem conceituado em plataforma. E eu vou em plataforma para visitar alguns amigos meus. E quando eu chego lá, encontro com o Névito, ele diz, minha filha, você precisa ir em minha casa conhecer a minha esposa Dori, que eu falo tão bem de você. E quando eu chego lá, ele fez, Dori, você conhece essa moça? Ela disse, pela sua alegria, só pode ser Patrícia. E aí ela disse, sabendo, minha filha, eu falo tão bem de você que minha esposa já sabe que é você. E começamos a conversar, fomos ver uma sobrinha dele. E lá uma senhora fez, Névito, eu falei que você tem problema de pressão alta, você nem liga. E fez, o meu passaporte está comprado. E eu tenho garantia de salvação. O meu passaporte, seu passaporte já está comprado, foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E nós precisamos acreditar que ele vem nos buscar. Isso foi uma segunda-feira. E eu lembro que, como hoje, ele disse, olha, toma esse dinheiro aqui, eu quero que você compre alguma coisa que toda vez que você olhar, você lembre de mim. Segunda-feira, meus queridos, 2009. Isso foi mais ou menos em julho de 2009. E quando chega na terça-feira, que eu saí para fazer as compras, porque eu viajaria no domingo, ele me disse, olha, não se preocupe que eu vou me despedir de você no aeroporto. Quando é na terça-feira que eu saio, um amigo meu me disse, Patrícia, você lembra de Névito? Sim, tive com ele ontem. Ele faleceu ontem. Eu digo, não, ele não pode ter sido uma coisa dessa. Ei, o Senhor voltou para ele. Então, nós precisamos entender uma coisa. A qualquer hora, o Senhor ele vai voltar. E nós precisamos estarmos prontos para essa volta do Senhor. Então, ele me disse, vem, Patrícia. E eu resolvi dizer, eis-me aqui, Senhor. Hoje eu posso cantar essa música, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício vivo. Hoje eu posso cantar isso. Porque eu entendi. Mas não pense que algumas vezes já me deu vontade de desistir. Já sim, deixa eu te dizer. Eu lembro que em 2017 eu precisei fazer um curso, onde Deus me deu a oportunidade de ir para a Alemanha. E eu lembro que depois da Alemanha eu passei uns 20 dias em casa, e quando eu estava indo para o aeroporto, deu um aperto no coração. Eu digo, ai Deus, eu queria tanto ficar na minha casa com a minha família. E Deus me disse, Patrícia, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque se olhar para trás não é apto. Se você quer olhar para trás, eu te digo nessa tarde, já à noite, não olhe para trás. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar, e ele te escolheu, ele te chamou e disse para você nesse dia, fica firme. Permanece em mim. Nós somos o quê? Nós precisamos permanecer no Senhor. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, toda árvore em mim que não der fruto é cortada e lançada. Ele me convida e te convida a dar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Nós somos desafiados a isso todos os dias. E outra vez também, quando eu fui desafiada para ajudar na tradução da Bíblia, do crioulo para o português. Só que Cabo Verde é um arquipélago. São 10 ilhas, onde 9 ilhas são habitadas.
e ainda não conseguiu colocar o crioulo como língua oficial, a língua oficial de Cabo Verde é o português de Portugal, porque as variantes do crioulo é totalmente diferente uma da outra. E quando eu estava lá, deu um nó na minha mente. Eu digo, Senhor, eu vou para minha terra, que é uma língua só e está tudo bem. E Deus me disse, sabe o que? Eu quero que você peça nacionalidade, Patrícia. E aí eu tive que dar entrada na minha nacionalidade. Hoje Deus me deu a oportunidade de ter 2 nacionalidades brasileiras e cabo-verdiana por uma ordem de Deus. Não foi um projeto meu. O que eu quero te trazer com isso? Se Deus te der uma ordem, vai. Vai nos passos, vai na direção que Deus está te dando. Porque com certeza Ele tem algumas coisas lá na frente para te fazer que nós não entendemos agora. Porque nós conseguimos ver o que está diante de nós. Mas o Senhor está vendo que está bem lá na frente. Então o segredo é obedecer à ordem do Senhor. Patrícia, quais são os desafios que vocês têm lá? São muitos. A nossa oração é para que o Senhor continue quebrantando o coração dos cabo-verdianos. É um povo amável, é um povo que ama ouvir a palavra do Senhor, mas ainda está muito preso à idolatria. Mas também quando se converte. Conheço homens de Deus, que eu posso citar como o pastor Emanuel, para mim um exemplo, o pastor Marcos Balo, tem lá o Alberto, tem o pastor Armando e tantos outros pastores que eu vejo lá, e mulheres de Deus como Elizabeth Urbalo, Diva e tantas outras pessoas que eu vejo se envolvendo na obra, que são cabo-verdianos, que abriu o coração e que Deus tem feito grandes coisas na vida deles, eles têm dado a vida pelo reino do Senhor, porque eles entenderam o Pai Nosso. Venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade do Senhor precisa ser estabelecida na minha vida e na sua vida todos os dias. Nós precisamos que a vontade dele se estabeleça nas nossas vidas, para que o nome dele continue sendo exaltado, para que o nome dele continue sendo glorificado através de nós. Nós precisamos termos essa consciência. E aí vamos lá, os desafios. Aí ver mais cabo-verdianos se rendendo aos pés do Senhor. O desafio do terreno, peço que vocês orem. Nós temos clamado ao Senhor por um terreno, porque a pior coisa é você estar de aluguel. Nós dizemos, Senhor, envia os recursos, mas nós temos um terreno para construirmos, para poder desenvolver melhor o seu trabalho naquele lugar. Senhor, envia o carro. Por quê? Para desenvolver um trabalho também com a comunidade. Mas mesmo assim, mesmo diante dessas dificuldades, nós temos visto Deus agindo. Então, ore por nossas vidas, ore pela minha viagem. Estou retornando para Cabo Verde já. Por minha família, minha preocupação hoje é minha mãe tem 74 anos. Tem a saúde dela, para Deus estar guardando. E outra coisa que aconteceu, gente, Deus é muito lindo. Ele vai cuidando no mínimo detalhe. E Ele vai abrindo portas que nós nem imaginamos. Ele vai usando pessoas que nós nem imaginamos. Eu precisava fazer um exame mesmo. Desde setembro eu estou correndo atrás desse exame. Quando é hoje, me aparece uma lista, me enviou para uma pessoa, mandei o documento, já me mandou a requisição, sexta-feira. Já está marcado para eu fazer esse exame, que desde setembro eu estava correndo atrás. Isso é o quê? Cuidado de Deus. E eu tenho dito a ele, Senhor, o tempo está correndo. Eu volto provavelmente o mês que vem, e eu preciso fechar tudo da minha saúde. E eu tenho clamado ao Senhor pela vida da minha família, porque eu entendo uma coisa. Família também é projeto de Deus. E como eu disse a vocês, missão começa na nossa casa. Missão começa na nossa casa. E aí vai o quê? Família, vai a vizinhança, por onde eu passar, por onde você passar. Nós precisamos falar de Jesus. Eu lembro que nós tivemos um desafio em 2019, 2020. Nós fomos desafiados a enviar 3 cabo-verdianos. Foi 2 rapazes e uma moça para vir para o Brasil para fazer um curso. Porque o que Deus trouxe nos nossos corações é você prepara eles, manda eles para fora, eles vão ver uma visão diferente e depois eles voltam para servir a nação. Eu sempre dizia para esses cabo-verdianos, vocês vão para o Brasil, vocês vão ser treinados. Eu não quero que você fique na missão, não. Vocês vão voltar para servir a nação. O objetivo é que vocês sirvam a nação de vocês. Porque eu entendo uma coisa, por onde eu passar, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Por onde eu passar, eu preciso servir. Seja em Cabo Verde, seja no Brasil. Alguém me perguntou, Patrícia, você no Brasil, você está de férias, não está fazendo nada. Eu digo, aonde, minha filha? Eu estou servindo a minha nação. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu estiver aqui, eu quero servir a nação que eu estou. Porque o Senhor tem nos chamado para servir. E eu lembro que uma senhora falou assim,
Era muito complicado 2020 em Cabo Verde, como o Brasil também. Ele disse que em Cabo Verde, janeiro é o pior mês, porque dezembro gasta tudo, cada festa, em janeiro já é mais complicado. E em janeiro nós conseguimos, em 2020, enviar 3 cabo-verdianos para o Brasil. E uma senhora, sabe o que ela disse? Vocês mexeram com a lei da gravidade. Impossível, eu não acreditava. E ela disse, eu vim trazer o pessoal no aeroporto, que eu queria ver se realmente isso ia acontecer. Como vocês conseguiram fazer isso? Eu disse a ela, nós não fizemos nada. Quem fez foi o Senhor. Eu lembrei para ela o que diz em Lucas 1, versículo 37, o impossível do homem é possível para Deus. E o Senhor fez o impossível acontecer, fez com que esses cabo-verdianos viessem para o Brasil, vieram para o Brasil para fazer um curso, e desse um curso fez mais outro, porque a fronteira tinha fechado. Hoje 2 estão em Cabo Verde, uma voltou para o Brasil, está desenvolvendo um projeto muito bom, a Cleide, que o Senhor continua abençoando, guardando a vida dela, renovando ela e usando ela para a glória do nome dele. Então nós precisamos entender uma coisa. O Senhor tem nos chamado. Nós só precisamos dizer para ele sim. Sim ao chamado dele. E qual tem sido a sua resposta para o chamado de Deus? Senhor, talvez amanhã. Senhor, manda outra pessoa, eu não, já estou de idade. A palavra diz que até na velhice daríamos fruto. Se você quiser participar conosco também nessa hora, você pode participar, manda o seu recadinho, dá o seu alô. Nós estamos aqui, deixa eu ver aqui, Liane Martins, Alberto, Deus abençoe. Lourdes também está conosco. Lourdes é cabo-verdiana, mas está na Islândia do Norte, participa conosco do Café com Jesus. Alberto é cabo-verdiano. Eliana Martins, ela é daqui do Brasil. Deixa eu contar para vocês algo também muito interessante que Deus fez. Nesse período da Covid, então não se podia ir para a igreja. Nós ficamos um período que tinha que ficar em casa. Então era da sala para a cozinha, da cozinha para lá, a gente chama casa de banho, que é o banheiro. E eu dizia, Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me convidou para pregar o evangelho, Senhor. E os homens disseram, tem que ficar em casa. E eu lembro que a irmã Marinéia, ela estava dando uma palestra e ela falou assim mesmo. No tempo de crise, Deus está nos dando a oportunidade de criar coisas novas. Eu disse, Senhor, e agora? No tempo de crise, o Senhor está nos dando a oportunidade de criar coisas novas. O que é que eu vou fazer agora? O Senhor falou assim para mim, faz o café comigo, café com Jesus. Café com Jesus, café com Jesus. Onde você vai levar o povo a entender a necessidade de ter o primeiro tempo do dia comigo. Então, em Cabo Verde, no Brasil, é das 6 da manhã às 7 da manhã. Cabo Verde é das 8 às 9. Onde de terça a domingo nós temos esse programa, Café com Jesus. Onde vidas têm sido impactadas. Como eu queria que o Alberto conseguisse entrar aqui para compartilhar do que Deus ele fez na vida dele. O Lourdes, o testemunho de cada um, Eliane, cada um, o que Deus fez na minha vida. E depois surgiu o quarto de guerra. Mas a equipe sabe, quarto de guerra hoje mesmo vai ter 8 da noite, 20 horas do Brasil e que às 18 de Cabo Verde. Mas todos eles têm uma consciência. Se nesse horário da atividade tiver culto na sua igreja, você vai para o culto da igreja. Porque o culto tem que ser juntos. Mas se não tiver culto na sua igreja, nós estamos no online. Para alcançarmos vidas. Deus tem nos dado novas estratégias para alcançar a vida. E estamos ao mundo, indo ao mundo. Agora mesmo, pense você, o pessoal da Islândia está participando conosco desse programa. O pessoal de Cabo Verde está participando conosco desse programa. Então, a Rádio Mix está indo também ao mundo. Café com Jesus, quarto de guerra está indo ao mundo. Foi estratégia de Deus para esse tempo. Porque quando chegou o Covid, o pessoal disse, acabou, o evangelho acabou. Mentira do diabo, agora que o evangelho está expandindo. Porque a palavra do Senhor está chegando nas nações. Ei, qual a sua resposta para Deus? Deus te chama. Ele te chama. Mas quantas pessoas têm se perdido? Quantas pessoas têm se embaraçado com as coisas dessa vida? Às vezes eu fico muito triste quando eu vejo jovens que eu vi se envolvendo na obra e de repente por alguma coisa voltou atrás. Simplesmente voltou atrás. Porque talvez o prazer do mundo fosse mais prazeroso, mas já está dizendo, prazer vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu lembro que em um evento em Cabo Verde chamado Gamboa, nós fomos para evangelização. Meus irmãos, eu nunca imaginei que tinha tanta gente naquele Cabo Verde. Parecia que era um formigueiro naquele lugar. E nós estávamos em 17 pessoas. E tínhamos 700 Novos Testamentos para distribuir. Eu digo, a gente não vai dar conta, não.
E o Senhor disse, sabe o quê? Ei, lembra de Gideão? O Senhor vai estar usando os que estão preparados para essa guerra. E eu lembro de algo que aconteceu que foi muito, muito, muito interessante, queridos. Um jovem, quando nós fomos evangelizar ele, disse, senhora, eu não posso aceitar a Bíblia, porque eu não posso trocar o santo pelo profano. Ele sabia que ali era o santo e ele sabia o que era profano. Será que você não sabe o que é o santo, o que é o profano? Cuidado, o Senhor está voltando, Ele vai cobrar de mim e de você. Os homens podem não estar vendo, mas Deus, Ele vê tudo. Os olhos dele estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. E outra experiência, gente, é tempo de experiência. Eu vou lembrando, porque agora eu vi Alberto aqui. Eita glória, né, Lourdes? Deixa eu ver se eu vi. Tem mais. Lourdes, irmão. Os irmãos dos. Aí Alberto falou assim: Lourdes, irmão do mundo. Todos estão nos ouvindo nessa hora. Eu lembrei que Alberto, um amigo, ele e a família dele, assim, me abraçaram. Deixa eu te contar o que aconteceu. Nós organizamos um impacto com Cabo Verde também. Há 13 anos. 13 anos esse impacto, vai fazer 14 anos. Mas pense o que é você organizar um impacto dentro da nação. Só que o ano passado eu estava fora da nação, eu estava no Brasil. Mas eu pensei, digo, Deus, o impacto não pode ficar sem ter, porque eu estou aqui. Porque eu aprendi uma coisa, querida, a obra é de Deus. Nós não podemos pensar que a obra é nossa, que a obra só pode funcionar debaixo da minha liderança, da sua liderança. Porque a obra é de Deus e tem muitos líderes prendendo a obra porque tem que ser feita se eu tiver. Não é uma verdade. Só não pode ser feita se o Senhor não tiver. Não existe festa sem o dono da festa. E o dono da festa é Jesus. Vamos parar de nos centralizarmos. Queremos ser o centro. Jesus é o centro. E eu desafio o Alberto. Digo, Alberto, meu irmão, eu não estou aí não, mas você pode ajudar na organização do impacto? Ele mesmo cheio de atividade. Ele disse, eu posso. Eu disse, você faz isso. Faz uma carta. Eu fazia os cartazes. Envia para as organizações. E nós vamos reunir com as organizações online. Ele marcava a reunião com as organizações. Nós reuníamos. Eu mostrava, falava do projeto para as organizações. Eles amaram tanto. Olha que esse projeto acontece uma vez no ano. E eles disseram, não, nós precisamos ter mais vezes esse projeto. Esse projeto precisa acontecer mais vezes para alcançar mais bairros. E olha que o pessoal da organização, nem todos são evangélicos. Porque o alvo é levar a Deus, fazer Deus conhecido entre as nações. Mas nós usamos umas estratégias que Deus nos deu. Nós levamos a saúde para o povo. É o amor, o nome do projeto é Amor em Ação. Falar que ama é fácil, mas o Senhor nos convida a colocar em ação. Então foi o que nós fizemos o ano passado. Fomos para um bairro bem complicado, bem problemático, chamado Eugênio Lima. E nós levamos esse projeto para lá, onde tivemos médicos. E aí Alberto foi muito mais ousado ainda e começou a entrar em divulgação com o pessoal, falar com o pessoal. Ele disse, Patrícia, marquei uma reunião com o presidente da República. Eu disse, você marcou a reunião? Marquei. Ora aí. Então vamos orar. Porque tudo acontece à base de oração. E nós oramos. E quando chega no tempo, lá na atividade, quem aparece? O presidente da República participou do evento. Parabenizou o trabalho que foi feito. Ainda divulgou na página da presidência. Mas sabe o que é isso? É Deus. É Deus agindo. É Deus alcançando o povo, porque nós escolhemos obedecer. Nós entendemos que a obra não é nossa, a obra é dele. A obra é de Deus. Então lembre-se disso. Eu e você só somos instrumentos na mão do Senhor. Mas no dia que Ele não quiser nos usar mais, Ele não vai nos usar. Ei, Ele levanta outro. Então nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos preparar pessoas. É o discipulado. Hoje mesmo um exemplo, quando eu não estou no quarto de guerra ou no café com Jesus, funciona normalmente. Porque tem pessoas que foram discipular, foi preparada para isso. Tem a Tati, tem o Bispo Milton, tem a tia Norma, Tio Honório. Hoje até é aniversário de Tio Honório, quero parabenizar a Tio Honório, é em Cabo Verde, gente, está fazendo aniversário hoje, Deus abençoe Tio Honório. Então, nós temos visto Deus agindo de uma maneira poderosa. Pessoas, você não está, mas a obra continua. Por que a obra continua? Porque a obra é de Deus. Então, prepare pessoas. Jesus, quando Ele foi disse, eu estou indo, viu? Mas eu vou mandar para você quem? O Consolador. E Ele enviou o Consolador. Então, quando eu for, quando você for, quem vai dar continuidade ao que Deus nos confiou?
ou se você for e eu for, a obra acaba. Tem uma história em Cabo Verde, em um lugar chamado Rebelartes. O Rebelarte é um povo que eles se rebelaram contra o sistema. Então, eles moram afastados da população, os filhos não vão para a escola, e quando você pergunta qualquer um deles como é seu nome, Rebelartes. Só existe um líder, o líder morreu, não preparou ninguém, e hoje é uma confusão porque vai várias igrejas naquele lugar. Ei, quando você não prepara alguém para dar continuidade ao que Deus te confiou, como é que a obra vai ficar? O Senhor disse, o Josué, meu servo Moisés morreu. Agora você vai conduzir o povo. Moisés preparou Josué. Só que Josué não preparou ninguém depois para dar continuidade. Ei, você precisa preparar alguém para dar continuidade. Porque um dia eu vou me embora. Eu digo, Senhor, um dia eu vou me embora. Eu estou em Cabo Verde, não sei até quando, gente. Não sei até quando. Eu sei que eu ainda preciso voltar para fechar algum círculo lá. Mas eu não sei até quando eu vou continuar lá. Pode ser que eu só vá agora, feche em círculos e volte para o Brasil ou vá para um outro lugar. Eu não sei. Ou vá para a glória, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que a minha vida é do Senhor. E eu digo a Ele, faz o teu querer. Faz a tua vontade. Cumpra o teu projeto na minha vida. Se você quiser ligar agora, quiser fazer alguma pergunta, essa é a hora. E também nós estamos aqui, ó. Temos também um livro aqui, ó, a página de um livro bom. Deixa eu aproveitar. Eu já vou deixar esse aqui com o Dilton Góes, né? Vou deixar esse com o Dilton Góes, é a página de um livro bom. Esse livro, ele conta histórias de milagres dos missionários no mundo. Brasileiros que viveram milagres sobrenatural do Senhor. E na página 27 conta um pouco da minha história. Então você vai poder ouvir e entender também um pouco sobre o que Deus tem feito. Foi só um pouquinho do que eu podia compartilhar com vocês. Agora nós vamos com louvor, né, Dilton? Vamos com louvor e daqui a pouco nós voltamos. Deus abençoe vocês. É o tempo de você poder ligar, ou quiser falar alguma coisa, quiser fazer um pedido. Esse é o momento. Deus abençoe. Como oferta de amor e sacrifício.
Eita, coisa boa! Apóstolo Antônio Ramos Feio de Santana. Se for o apóstolo que eu conheço, eu lembro que você foi uma das pessoas que me discipulou na época. Se é esse daí mesmo, quero render... O bispo, ok. Quero render graças a Deus pela sua vida, pelo tempo de discipulado. Eu lembro que esse homem nos ensinou muito, a gente abusava, dizia que ele era o Salomão. O homem que tinha a sabedoria. Deus que a gente abençoe, renovando o Senhor, o seu ministério. Adilson da Bahia, presbítero Mozart, Joelma, de Ilha de Maré, Zezinho, Josiel, Carlos Gomes, pastor Flávio, pastor Josué Cerqueira, Jorge Santos, pastor Silvanei, Reinaldo. Deus continue abençoando e guardando cada um de vocês. Muito bom ter vocês hoje conosco na Rádio Mix. Eita, coisa boa. Dilton Gauaz, Deus te abençoe também. Obrigado por esse tempo, por essa oportunidade de estarmos aqui, podermos realmente compartilhar sobre o que Deus tem feito. Você pode ser um parceiro nosso, você pode entrar em contato conosco também. Dizer, olha, Patrícia, eu quero fazer parte desse trabalho, eu quero segurar as cordas com você. Porque eu digo uma coisa a você, olha, quando você tem parceiros, o trabalho anda mais. Nós conseguimos caminhar muito mais. Eu lembro nós tivemos uma experiência muito boa com EBF, Escola Bíblica em Férias. Nós levamos 33 crianças para nossa casa. 3 dias, gente. Pense vocês um tempo assim abençoador. Rogo a Deus pela vida do evangelista Igor, lá do Rio de Janeiro, a igreja lá com o bispo também. Eu esqueci o nome do bispo agora. Eles ajudaram muito nesse período. Foi um tempo assim muito, muito, muito bênção de Deus, o que Deus fez realmente com o trabalho ali. Nós podemos receber essas crianças e as crianças foram impactadas pelo poder do Evangelho. A palavra do Senhor diz assim, a criança, o caminho que deve andar para quando ela crescer, ela não se desvie dele. Sabe o que os muçulmanos dizem? Discipula uma criança e você ganha uma nação. Quando você discipula uma criança, imagine o que a gente vai ganhar. E lá nesse período era proibido, viu, gente, usar móvel. Lá a gente chama de móvel, que é o celular. Porque o celular eu digo assim, uma arma poderosa, quando sabemos usar. Mas quando nós sabemos usar, ela tem destruído casamento, ela tem destruído relacionamento. Porque às vezes nós perdemos muito tempo, às vezes com isso aqui, esquecemos do principal. E as crianças aprenderam sobre isso, sobre ter o tempo com Deus, ouvir Deus, se relacionar com Deus. E já você que tem chamado, tem um desafio também. No mês de julho, nós vamos ter um treinamento lá em Cabo Verde, viu? 5 meses, 3 teóricos e 2 práticos. Se você quer participar desse treinamento, o primeiro passo, você tem que orar a Deus e saber de Deus se é para você ir. Você precisa entrar em contato com sua liderança, perguntar à sua liderança, o Senhor me libera, levantar seu recurso e passar esse tempo conosco. Onde você vai aprender sobre conhecer a Deus e o fazê-lo conhecido. Gente, tem tanta experiência que eu tenho vivido naquele lugar. E eu tenho rendido graças a Deus por tudo que Ele tem feito mesmo. Pelo que eu tenho vivenciado naquele lugar. E as bênçãos que eu recebi, viu? Deixa eu contar para vocês algumas bênçãos também. Meu computador estava com problema, Dilton. E aí o que aconteceu? Eu ganhei um computador. Coisa boa, digo, Senhor, que eu te render graça por esse cuidado do Senhor. Agradecer também pela oferta do Natal. Nós recebemos uma oferta do Natal, pude desenvolver um trabalho. Nós fomos ali para Brotas, ajudar ali um asilo. Na verdade, eles não só trabalham com eles têm crianças ali, e tem famílias ali, em Brotas, Asilo Amor, lá e Vida. Nós fomos lá ajudar, aproveitei esse tempo e desenvolvemos um trabalho muito bom ali com as crianças, com os idosos. E com a oferta missionária, a oferta do Natal missionário, pude investir, comprar algumas lembranças para as crianças. Foi bênção demais. Agradeço as pessoas que foram comigo, que era a irmã Jaque, Dene, Heron, Cássia, Esther. Gente, foi muito gratificante o que Deus fez ali naquele lugar. Quero render graças a Deus pela vida da Laurene. Laurene, peço que você esteja orando pela saúde da Laurene. Laurene também trabalha comigo lá em Cabo Verde, mas teve que vir para o Brasil por causa da questão de saúde. Edinaldo Tarciano, que está também lá em Cabo Verde. Quero agradecer, render graças a Deus pela Tainá e Adão. Porque quando eu vim para o Brasil, eu precisava de alguém para cuidar da casa, que não tinha ninguém, não tinha cachorro na casa. Como é que você vai deixar aquela casa com cachorro? E, meu Deus, como é que fica, meu Deus? Gente, ter cachorro é bom, viu? Mas às vezes te prende muito, é uma verdade. E eu digo, Senhor, como é que vai ser aqui o trabalho, como é que vai ficar? Mas eu entendia que eu precisava sair. Porque eu vou dizer uma coisa a você. Você que é missionário, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Nós não somos Mulher Maravilha. Nós temos sentimentos, nós temos emoções. Eu já tinha praticamente quase 4 anos sem vir para o Brasil. Eu estava muito cansada. Eu precisava sair do lugar da guerra. Eu precisava ter saído do lugar de guerra.
E eu lembro quando eu fui para o Senegal, antes de vir para o Brasil, eu tive que ir para o Senegal para uma reunião de liderança. E quando a liderança perguntou, Patrícia, quanto tempo tem que você não tira férias? Eu digo, vai fazer 4 anos. Ele fez, tem que voltar. Fecha tudo. A ordem foi essa, gente. Fecha tudo e vai embora. Se não conseguir, ninguém vai ficar lá, fecha tudo. Mas me veio um sentimento de dor tão grande. Como é que você desenvolve um trabalho durante tantos anos e agora alguém diz, fecha tudo? Mas às vezes é necessário para salvar nossa própria vida. Mas graças a Deus, Adão e Tainá se disponibilizaram. Disse, não, Pati, vai em paz, a gente cuida da casa. Tem cuidado mesmo, viu, coitados? Tem cuidado mesmo. E eu entendo uma coisa. Quando você faz a obra do Senhor, Ele vai levantar pessoas para realmente ser um suporte para a sua vida. E é o que Deus tem feito, tem levantado pessoas para ser suporte na minha vida. Então, eu quero te desafiar, eu quero que você ore. E diga, Senhor, de que forma eu posso ser resposta de oração para Cabo Verde? Se for só orando, amém. Vem orando, não tem problema não. Se é contribuindo, amém, venha contribuindo. Mas se é ir lá para ver o trabalho, abençoar o trabalho, vai lá também. Eu quero te desafiar a ir lá conhecer o trabalho. Dilton gosta de desafiado com a família. Ir lá na Cabo Verde para abençoar aquele trabalho. Lá a gente fala trabalho. Lá na Cabo Verde, sim, senhor. Na África. Não, ele disse, o Dilton já disse, gente, se for, não volta não. Então, eu quero desafiar vocês dessa forma. Ora. Vai, eita coisa boa, pastor Adilson. Então, Adilson Bahia, vamos sim, arruma uma mala no Boi. Lá na Cabo Verde vai no Boi, minha gente, no Boi, embora. Vai ser o seu fotógrafo. Uau, coisa boa. Precisamos, Adilson, vamos falar, nós precisamos de uma máquina boa, viu? Então, já que vai ter fotógrafo, vai com máquina e já vai. Ele faz fotografia, faz produção. Coisa. De rede social. Beleza, então, Adilson, já vamos contar com você em Cabo Verde para fazer a cobertura de todo o trabalho. Gente, olha aí, Alberto, olha, Lourdes, já tem, olha, aproveita também, vocês podem estar também no nosso Facebook, Patrícia Santos da Silva, participar e quem sabe um dia trazer uma palavra no Café com Jesus ou no Quarto de Guerra, junto conosco. Então, tá aí o desafio. Vamos lá para Cabo Verde? Vamos lá, ele riu, foi? Ele está dizendo, bora, diretor de trouxe, quer ir comigo? Tá vendo? Isso mesmo, tem que ir. Eu vou com ele também. Olha, o Dilton disse que ele quer ir, quer levar o Dilton. Tem que ir, gente, vamos lá. Vamos lá mesmo, vai ser bênção demais. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Uma vez, Dilton, uma senhora falou assim, missionária, eu queria muito ajudar a obra, mas eu só tenho tão pouco, então por isso que eu não ajudo. Igual minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Se tu não ajuda com pouco, quando você tiver muito, você não vai ajudar muito, não vai ajudar nunca. Ei, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Alberto Afonso está mandando convidar Dilson Bahia para o café. Tá vendo aí? Alberto Afonso é cabo-verdiano, Dilton. Alberto é cabo-verdiano, está convidando aí, viu, Alberto Bahia, para o Café com Jesus. Alberto, ele está em uma campanha, gente, deixa eu falar para vocês que é homem. Alberto está em uma campanha ferrenha, como disse, uma campanha dura. Ele tem clamado ao Senhor para Deus enviar homens para participar do Quarto de Guerra. Hoje vai ter 8 da noite daqui do Brasil e 6 de Cabo Verde. Vai ter o Quarto de Guerra e está orando, Senhor, envia homens, porque só tem mais mulheres, Senhor. Levanta esses homens. Aí ele diz assim, não é porque eu não quero que as mulheres trabalhem não, Patrícia. É porque os homens também precisam se levantar para fazer a obra do Senhor. Porque às vezes tem mais mulher. E deixa eu te trazer uma coisa. Vocês que muitas vezes fazem acepção de pessoas, nós sofremos muito mulheres, muitas vezes. Porque se por ser mulher, tem homens que, por ser mulher, não quer ouvir pregar de jeito nenhum. Mulher me liderando, mulher pregando para mim, meu irmão, Deus de bobagem. Deus não faz acepção de pessoas, não. Ele usa homem, mulher, criança, ele usa quem se disponibiliza para a obra dele. Então, para dessa bobagem. Lembra da ressurreição de Jesus? Quem foi a primeira pessoa que se encontrou com Jesus? Maria Madalena. E o Senhor disse, vai lá e anuncia. Olha aí, Deus quebrando paradigma. Então, para com isso. Para com isso. Só seja sensível para ouvir a voz do Senhor. E para eu encerrar esse tempo, porque senão, gente, eu não paro. Eu preciso parar, que eu não tenho atividade hoje. Me lembro de uma atividade que temos chamada Nico. Esse Nico é um preparo para quem quer aprender a sobreviver. Então, é 3 dias de uma mata fechada. Você leva um kit de alimentação. E nós dividimos os grupos. E em cada grupo, as pessoas que estão naquele grupo, em cada etapa, todo mundo lidera. E teve uma trilha. E nessa trilha, uma criança de 10 anos foi liderar. Imagine uma criança de 10 anos liderando uma trilha. Eu lembro como hoje que um evangelista se levantou e disse, isso é uma falta de vergonha.
falta de respeito. Como é que bota uma criança para liderar uma trilha? Não pode, sem responsabilidade. Era a hora da criança. Mas eles estavam duvidando daquela criança de 10 anos de idade. E quando aquela criança pegou o mapa para liderar a trilha, sabe o que foi que nos chamou a atenção? Ele disse: Senhor, do mesmo jeito que o Senhor usou Moisés para guiar o teu povo, me ajuda a guiar o teu povo nessa trilha. O primeiro grupo a ter chegado no acampamento foi o grupo dessa criança. E quando muitas vezes na caminhada os intelectuais que se achavam os maiores, os cheios de conhecimento, diziam assim: esse aqui é o caminho. Mas a liderança estava com um menino de 10 anos, ele olhava na simplicidade e dizia assim: não, Deus falou que esse é o caminho. E esse evangelista, quando chegou no acampamento, chegou quebrado. E ele disse: eu subestimei Deus, eu subestimei o poder dele. Deus, quando ele quer usar, ele usa quem ele quer. Ele não faz acepção de pessoas. Eu sei que eu sou quebra de paradigmas. Porque nós vamos pôr, se no Brasil a mulher já passa preconceito, imagine no continente africano. E quando nós chegamos lá não foi fácil não, mas graças a Deus nós temos conquistado o coração daquele povo. Existe um respeito muito grande com a liderança. E hoje tem pastores que viajam e nos deixam liderando a igreja. Sabe o que é isso? Cuidar de Deus. Pastor Marcos mesmo Rubalo, lá na igreja Assembleia de Deus no bairro Brasil, quando ele viaja, nós somos responsáveis de cuidar da igreja. Eu vi um pastor também da igreja quadrangular, pastor Tiago, hoje ele está em Portugal, ele precisou viajar e pediu para cuidar da igreja dele, a qual Deus confiou a ele. Ei, eu posso fazer exceção de pessoas, você pode fazer, mas o senhor não faz. Então, qualquer coisa, estou no Brasil, pode dar o contato de Hilton Góes, 71988670639, você pode entrar em contato comigo, mas eu só não garanto fechar mais a agenda, porque o mês que vem já estou voltando e está a maior correria. Mas desde já eu agradeço a Hilton Góes, agradeço ao pastor Edmilson, agradeço também ao pastor Roque Braga, pastor Gerson, pastor Valdomiro também, muito obrigado. Agradeço a irmã Andréia, Marinéia, irmã Alencar, que veio me trazer até aqui hoje. Muito obrigada, irmã Alencar. A minha mãe, gente, ore por minha mãe, ore pela saúde dela, ore por minha família, para Deus estar guardando e fortalecendo eles nesse tempo. Ore também, ainda preciso fazer 2 ressonâncias, ainda esse mês ou início do outro mês, porque eu tenho que voltar, eu preciso sair daqui com tudo pronto. Então, muito obrigado, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo, e que o Senhor possa continuar alcançando nosso coração. Você não quis ligar para falar aqui conosco, mas já recebemos o alô de vocês, foi muito bom, mas vamos agradecer a Deus, né? Pelo que Ele tem feito. E deixa eu te falar uma coisa, você tem chamado, não foge do seu chamado, não. Permanece lá, permanece. Agora aguarda o tempo do Senhor. Quando o Senhor disser para você assim, agora é o tempo de sair, sai. Quando Ele dizer é o tempo de ficar, fica. Quando chegou o tempo de eu sair de Cabo Verde, Deus falou: sai, arruma tuas malas e vai embora. Ai, Dilton, lembrei de uma coisa, deixa eu contar só mais essa minha. Eu quero terminar, pô, vai vindo. E eu lembro que foi um ano passado, em janeiro, eles planejaram, eles fizeram meu aniversário. Gente, tinha 4 bolos. Pensem vocês. Tinha mais de 60 pessoas lá na casa. Mais de 60 pessoas. E foi assim um tempo de muita graça do Senhor, de muita graça mesmo, de ver o cuidado de Deus. Porque quando nós saímos da nossa nação, a palavra do Senhor é bem fiel. O Senhor nos dá nova família também. E o povo calverdiano tem sido uma família para mim. Tem uma senhora mesmo chamada Bela. Pense que mulher do coração de ouro. Mulher linda, gente. Uma mulher, ela é católica, mas uma mulher de fé. Eu nunca esqueço, uma vez ela disse assim: minha filha, eu sei que Jesus que salva, assim mesmo, eu sei que Jesus que salva. Eu sei que o santo não faz nada. Mas, olha, minha filha, o meu problema é que meus pais eram católicos. Eu não posso trair meus pais. A tradição, gente, tem prendido muita gente. Mas eu lembro que um amigo de muitos anos, chamado Abel, ele disse essa frase uma vez, que eu guardei essa frase. Ele disse dessa forma: a cultura precisa, a escritura precisa estar acima da cultura. Ei, não deixe que a cultura esteja acima da escritura. A escritura precisa estar acima da cultura. Você está preso em quê? Com a tradição que você está preso ou você está presa?
o Senhor pode te libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. Senhor, eu quero te render graça por esse tempo. Obrigado por essa oportunidade de poder falar, Senhor, do teu amor, poder compartilhar um pouco do que eu tenho vivenciado além de Cabo Verde, oeste da África, dos milagres, dos livramentos, do cuidado do Senhor. Obrigado pelas igrejas aqui no Brasil que têm segurado as cordas, irmãos, Senhor, que têm entrado em contato e têm abençoado a minha vida e o ministério. Pessoas têm se disponibilizado, Senhor, de me ligar, de escrever. Senhor, obrigado. Obrigado pelo seu amor. Senhor, obrigado porque o Senhor me escolheu. Senhor, poderia ser qualquer pessoa, Senhor, mas o Senhor me escolheu. Obrigado porque eu podia entender o teu chamado. Eu pude te dizer assim, mas me ajuda, Deus. Me ajuda a permanecer. Me ajuda a permanecer, Deus, na vontade, na direção do Senhor. Eu sei, Deus, que o mundo é atrativo, mas andar com o Senhor é bem melhor do que o que o mundo oferece. É passageiro, Deus. Me ajuda a fincar, como diz na crioulo, fincar é pegar o meu pé, deixar firme no Senhor. Que meus pés sejam firmados no Senhor, que é minha rocha. Oh Deus, eu sei que as lutas são grandes, eu sei que os levantes realmente eles são grandes, mas Deus, não se arruma pedra em uma árvore se não estiver dando fruto. E uma verdade, nós vamos padecer. Nós não estamos aqui, Deus, para viver só tempo bons. Os dias bons vêm, mas também os dias maus vêm, Senhor. Mas a sua palavra diz que bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor ao teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos tem como bem-aventurados mesmo. Nos ajuda a permanecer, Deus, ainda Deus, que o mundo, Deus, nos ignore, nos abandone, Deus. A tua palavra diz que ainda que o pai e a mãe, Senhor, nos abandonar, o Senhor nos acolherá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos acolhido. Obrigado pela provisão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu vivo isso todos os dias. Senhor, todos os dias eu vivo essa provisão do Senhor na minha vida, na minha casa, no meu ministério que o Senhor me confiou todos os dias, Senhor. Senhor, milagre não se explica, é uma verdade, milagre se vive, Senhor. Eu posso dizer, neste dia eu sou milagre. Obrigado, Senhor, por ser milagre, Senhor, muito obrigado. Deus, aquela menininha, Senhor, que talvez algumas pessoas não davam nada e dizia de Paripe, será que isso é alguma coisa? Ah, Deus, seja de onde for o local que essa pessoa esteja, Deus, o Senhor quando quer fazer, o Senhor faz. Mas eu declaro nessa hora que a honra é do Senhor, a glória é do Senhor, o louvor é do Senhor, a exaltação é para o Senhor, Deus. Eu transfiro tudo para o Senhor nessa hora. Eu transfiro a glória, o louvor, a exaltação. Porque tudo, Deus, quem tem feito é o Senhor. Eu só tenho sido assim, um canal usado pelo Senhor. Muito obrigado mesmo que o Senhor tem feito. Eu quero apresentar também a equipe, Deus, que vai para o Equador, Senhor. Abençoe esses meus irmãos que estão, Deus, para o dia 26 para o Equador. Envia a provisão que eles ainda precisam. Abençoa, Deus, os missionários, Senhor, que tem clamado pela provisão do Senhor neste dia. Envia para eles, Senhor. Obrigado por cada pessoa, Senhor, cada pessoa, meu, cada igreja, cada irmão, Senhor, que tem sido canal de bênção. Obrigado por esses irmãos que participaram nesse tempo, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Obrigado pela vida do Dilton Goss, que me deu essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para poder falar do teu amor, para poder compartilhar o que o Senhor tem feito. Muito obrigado mesmo, Senhor. Obrigado pela vida da minha família. Muito obrigado pela vida da minha mãe. Senhor, quanto essa mulher me inspira. Quando essa mulher me ensina, Senhor, toma a saúde dela nas tuas mãos, por favor. Tu és o Jeová Rafa. Tu és o Senhor que cura. Toma o Dionório também, que está hospitalizado nesse dia. Visita Dionório, Senhor. Toca nele, Deus, por favor. Toca mesmo, Senhor. Eu te rendo graça pelo que o Senhor tem feito e ainda de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor seja louvado. Povo, encerramos esse tempo aqui na Rádio Mix FM. Sorria que Jesus está te vendo e se alegra que Ele te ouve e tem muito para fazer na sua vida. Deus seja louvado. Amor.
deixa eu ver aqui, Lourdes, Alberto, Deus abençoe, deixa eu ver quem mais. Ah, olha, Adilson, né, tá aqui. Edna Maria, Eliana, deixa eu ver quem mais. Aleluia, deixa eu ver, meu Deus do céu. Já vai que eu falo, sim. Deixa eu olhar. Deixa eu ver aqui, porque fica mais fácil, minha gente. Isso aqui, pô, ainda bem que a gente vai ter um homem de Deus que vai estar lá nos ajudando. Gilva Barbosa, Gilson Monteiro, Francisco, Evanildo Santana, Tisha, Edna, Edilson, Messia, Joelma, Dias. Eita, aí, coisa boa, né? Alguém perguntou aqui, o Rádio Jovem Gospel Salvador, enviando a Adilson. Eita, amém, Adilson. Olha, Adilson está dizendo que a Rádio Mix que vai enviar ele, viu? Coisa boa. Então, tudo bem, contamos com você sim. Deixa eu ver o que mais. O fotógrafo do projeto. É o quê? O fotógrafo do projeto. O fotógrafo. Olha aí, Alberto. Qual é o nome do livro? A página de um livro bom. Aqui, ó. Olha aqui, ó. A página de um livro bom. Tá vendo? A página de um livro bom. Isso mesmo. Coisa boa. Então, gente, muito obrigada. Deus renove vocês, fortaleça. Então, se quiser saber mais sobre o nosso desafio, de que forma você pode ajudar, você pode entrar em contato. Fica na paz e o Senhor renove. Deus abençoe.